Olá! Vamos falar sobre uma coisa, sobre algo, sobre o dinheiro. O dinheiro. Vamos falar sobre o dinheiro. Vamos começar ouvindo um trechinho de uma música do milionário José Rico. Uma gravação impressionante. O nome da música se chama O Jogo do Amor. Ela foi escrita por José Rico e Valdemar de Freitas Assunção. A música foi lançada em 1977. Reflete a ideia de que o amor verdadeiro não pode ser comprado. Pois é, né? O amor verdadeiro não pode ser comprado com dinheiro. E que a riqueza não garante a felicidade nos relacionamentos. Essa música transmite também uma lição de humildade, tá? Mas fica essa reflexão. E nós vamos falar sobre o dinheiro. Então, vamos lá, em frente. Amigo! Tem gente que porque tem dinheiro pensa que compra o mundo. Compra não, amigo! Ouça essa história. Com meu dinheiro eu comprei de tudo. No jogo da vida eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui. Vou contar para vocês uma história engraçada. O meu irmão mais velho, ele, num tom jocoso, lógico, ele era muito divertido, ele falava assim: um homem sem dinheiro não é um homem, é um meio homem. Era muito divertido, mas aí ele diz assim que a importância de uma pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro pode causar uma impressão diferenciada, não é verdade? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância, quando eu tinha 5, 6 anos, 4 anos. A minha irmã mais velha, ela falava de tesouros para mim. Tesouros escondidos. Quem nunca pensou em tesouro escondido? Eu conheço pessoas com 80, 90 anos que ainda procuram tesouros. Acham que a vida deles irá mudar se encontrarem um tesouro. E quem não tem sonho de encontrar o tesouro? E a minha irmã falava na minha infância, que ela cuidava de mim, ela me falava na infância que a gente morava numa fazenda, e a fazenda tinha 2 serras, uma de um lado e outra do outro lado, e tinha uma estrada no meio, e a fazenda ficava ali no meio daquelas 2 serras. Ela dizia que naquela serra alta, enorme, para minha juventude, para minha infância, tinha tesouro lá naquela serra. Mas não se engane, lá naquela serra ninguém podia chegar. Alguns tentavam chegar lá no alto daquela serra, mas tinham abelhas ferozes que expulsavam os invasores. Ela me dizia isso
não sei se era para eu não entrar no mato, para eu não sair e tentar achar o tesouro. Ela falava assim, cuidado, não vá lá naquela serra. E eu ficava atento, olhando assim nos barrancos, em todos os lugares, olhando para ver se eu encontrava uma pepita de ouro ou um diamante, quem sabe, uma pedra preciosa, valiosíssima. E eu poderia me tornar um homem muito rico. Lógico, eu teria que crescer primeiro, não é? Então vamos lá. Essas histórias embalaram minha infância, né? E eu tive o primeiro contato com essa história da riqueza, dinheiro. E eu vi dinheiro, que eu me lembro, assim, pela primeira vez, quando eu tinha lá meus 4, 5, 6 anos. O meu irmão, a gente era em 3 irmãos homens, 3 irmãos homens e 2 mulheres. Esses 3 irmãos, dos 3 irmãos homens, eu, o mais novo, aí tinha o do meio e tinha o mais velho. O do meio jogava muito, e naquela época, na fazenda, eles jogavam búzio. Era um grão de milho, eles pintavam o grão de milho e ficavam jogando. Eles lançavam aqueles grãos de milho e, dependendo do resultado, eles ganhavam dinheiro. E eram notas bem pequenas, eles dobravam as notas assim e colocavam entre os dedos e ficava aquele monte de dinheiro assim na mão assim, e eu ficava olhando aquilo ali, eu achava incrível, eles ganhando e eu torcendo para o meu irmão ganhar mais dinheiro. Às vezes ele perdia, às vezes ele ganhava, então eu ficava olhando, poxa, o dinheiro é importante, porque eles fazem de tudo ali para ganhar aquele dinheiro no jogo. Não é? E esse foi o primeiro contato. Mas vamos falar sobre o surgimento do dinheiro. Como que vocês acham que surgiu o dinheiro? Não é? O dinheiro é uma ferramenta fundamental na economia moderna. Disso ninguém pode duvidar que ele é fundamental numa economia moderna. Ele funciona como um meio de troca. Ele facilita as transações, permitindo que as pessoas comprem bens e serviços sem precisar de uma troca direta, como no escambo. Os historiadores acreditam que o dinheiro foi inventado pelos sumérios, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, cerca de mais até de 5.000 anos atrás, o dinheiro foi inventado. E lógico, naquela época o dinheiro era muito simples, eram conchas, metais preciosos, coisas assim, que representavam o dinheiro na época. E onde foi inventado o dinheiro pelos sumérios? Foi inventado na Mesopotâmia. Que palavrão, hein? Mesopotâmia, no grego, significa terra entre rios. Mas por que terra entre rios? Terra entre rios porque tem 2 rios, o Tigre e o Eufrates. E essa região entre esses 2 rios era muito fértil, e por isso ela foi
ocupada a Mesopotâmia. E onde se localiza a Mesopotâmia hoje? Se localiza na região onde está o Iraque, partes da Síria e da Turquia também. É considerada também, né, a Mesopotâmia um berço da civilização. E ela foi o florescimento dessa civilização foi através de povos como os sumérios, que inventaram o dinheiro, os acádios, babilônios, assírios, e eles desenvolveram uma escrita chamada de cuneiforme. Eles também inventaram a roda. A roda, impressionante, né? Foi inventada a roda nesta região. O calendário foi inventado na Babilônia. A matemática e o direito. Código de Hammurabi. Pois é, né, o surgimento do direito. Então, veja que o dinheiro surgiu aí, né, pelos sumérios. Só que o dinheiro, como era muito primitivo, com conchas, metais preciosos, ele foi se desenvolvendo e uma coisa mais complexa, né? Tipo dinheiro fiduciário, dinheiro digital, não é verdade? O conceito de moeda também abrange criptomoedas hoje, o Bitcoin, o famoso BTC, né, que o pessoal negocia hoje. E ganham popularidade essas moedas novas que vão surgindo, não é verdade? O dinheiro também tem um papel econômico. Um papel econômico. O dinheiro tem implicações sociais e psicológicas. Vocês já ouviram falar de alguém que se matou por causa das dívidas? Pois é, tem um efeito psicológico também, né? Ele pode influenciar comportamentos das pessoas, pois é, afetando suas decisões e até mesmo seus relacionamentos. Lembra da música do José Rico? Do milionário José Rico? Pode afetar relacionamentos, quem sabe? Vamos lembrar um pouquinho da Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? A Grande Depressão iniciou-se em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. E se espalhou pelo mundo, a Grande Depressão. Ela foi marcada por desemprego em massa, quedas na produção e falências. A crise teve causas como superprodução e especulação financeira e foi superada apenas com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. Então, a Grande Depressão durou de 1929 até 1945, um longo período de crise. Período gigante de crise mundial. Mas vamos falar sobre o nosso dinheiro, sobre o dinheiro.
que é o mais importante, não é? Em muitas culturas, a busca por dinheiro e riqueza está ligada a valores de sucesso e status. O sujeito tem muito dinheiro, então ele tem sucesso, ele tem status. Não é verdade? Por fim, né, a gestão do dinheiro é crucial para que a segurança financeira, pessoal e coletiva, envolvendo conceitos como orçamento, investimento e economia, ela é crucial nos relacionamentos, no processo de construção de riqueza, e por aí vai. A educação financeira é importante? A educação financeira é cada vez mais importante para ajudar as pessoas a tomar decisões sobre as suas finanças. Você precisa tomar decisões sobre as finanças ou não? Agora eu vou fazer umas perguntas para você refletir sobre o dinheiro. Como você vê o dinheiro? Você vê o dinheiro como uma coisa ruim ou como uma coisa boa? Como uma coisa importante ou como uma coisa sem nenhuma importância? Como você se sente em relação ao dinheiro? Você se sente feliz? Ou você fica triste em relação ao dinheiro? São perguntas importantes. São perguntas importantes. A mais importante de todas: como você trata o dinheiro? Você trata ele com carinho? E você trata esse dinheiro com cuidado? Ou você não tem cuidado nenhum com o dinheiro? Você não liga a mínima para o dinheiro? Você recebe e ele vai embora, desaparece. Você ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Dinheiro comigo não para, ele chega e vai embora. É importante como você trata o dinheiro. Como você trata o dinheiro. Você sente falta de dinheiro? Você já sentiu falta de dinheiro? Confesso para vocês que eu já senti muita falta de dinheiro. Teve momentos na minha vida terríveis que eu entrei em quase desespero por não ter dinheiro em uma cidade estranha, sem ninguém. Pois é. Então, você não precisa de dinheiro? Tem pessoas que não precisam de dinheiro, nem dá bola por dinheiro, né? Não liga, não sente falta e não precisa de dinheiro. Sim, tem. Com certeza tem. Você é uma dessas pessoas que não precisa de dinheiro, não sente falta de dinheiro e não liga, não se sente feliz com o dinheiro? Meu caro, minha cara. Vamos. Você é indiferente em relação ao dinheiro. Você é feliz com o dinheiro. Mas você não quer saber
de nada sobre o dinheiro. Ele é importante para você, mas você não dá a mínima. Tem tudo isso. São reflexões. Eu estou colocando aqui algumas ideias para você refletir. Reflita, pense, analise e depois tire suas próprias conclusões. Eu farei alguns vídeos sobre o mercado financeiro e por que eu vou fazer isso? Porque se vocês analisarem ali o meu canal, ele tem dois nomes, Musics and Funds, dinheiro e música. Então, eu sou apaixonado por duas coisas, pelo mercado financeiro e pela música. Por isso surgirão alguns vídeos sobre mercado financeiro, sobre finanças. Um grande abraço. Se cuidem e desejo que vocês tenham a felicidade. Com dinheiro ou sem dinheiro, um grande abraço a todos.